Olá pessoal, hoje vamos tentar entender sobre o ponto de vista religioso e também sobre o ponto de vista histórico de alguns personagens bíblicos. Espero que gostem das abordagens aqui apresentadas e se gostar deixem o like, curta e compartilhem. Jeremias pelo olhar bíblico. Jeremias, conhecido como o profeta chorão, é uma das figuras mais proeminentes do Antigo Testamento. Seu ministério profético se deu durante um período tumultuado na história de Judá, o reino do sul de Israel, que culminou com a destruição de Jerusalém e o exílio babilônico no século VI a.C. A vida e o ministério de Jeremias são relatados principalmente no livro que leva seu nome, o Livro de Jeremias, bem como no Livro das Lamentações. Características de Jeremias. Chamado profético. Jeremias foi chamado por Deus para ser profeta ainda jovem, Jeremias capítulo 1, versículos de 4 a 10. Ele relutou em aceitar o chamado, alegando que era apenas uma criança e não sabia falar bem. No entanto, Deus o assegurou de sua presença e colocou suas palavras na boca de Jeremias, designando-o para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, para construir e plantar. Jeremias capítulo 1, versículo 10. Mensagem de advertência. Jeremias foi chamado para pregar uma mensagem impopular de julgamento e arrependimento. Ele advertiu o povo de Judá sobre a iminente destruição que viria como consequência de sua infidelidade e idolatria. Sua mensagem frequentemente confrontava os líderes religiosos e políticos da época, o que lhe trouxe grande oposição e sofrimento. Sofrimento pessoal. Jeremias é frequentemente chamado de profeta chorão por causa da profundidade de sua angústia e lamentação. Ele lamentou o destino de seu povo e sofreu pessoalmente por causa de sua mensagem. Jeremias foi perseguido, preso, jogado em uma cisterna, e sua vida foi ameaçada várias vezes. Jeremias capítulo 20, versículos 1 e 2, capítulo 38, versículo 6. Compromisso com a verdade. Apesar do sofrimento, Jeremias permaneceu fiel à sua missão. Ele recusou-se a suavizar ou mudar a mensagem de Deus, mesmo quando isso significava sofrer consequências pessoais severas. Sua integridade e compromisso com a verdade são traços marcantes de seu caráter. Esperança e nova aliança. Embora sua mensagem fosse predominantemente de julgamento, Jeremias também trouxe uma mensagem de esperança. Ele profetizou sobre uma nova aliança que Deus faria com o seu povo, uma aliança escrita nos corações, em vez de em tábuas de pedra. Jeremias capítulo 31, versículos de 31 a 34. Essa profecia é vista pelos cristãos como uma referência à vinda de Jesus Cristo e ao estabelecimento do Novo Testamento. Lamentações. Jeremias é tradicionalmente considerado o autor do Livro das Lamentações, uma série de poemas que expressam a dor e o desespero após a destruição de Jerusalém. Esses escritos revelam o coração sensível e compassivo de Jeremias, assim como sua profunda tristeza pelo sofrimento de seu povo. Jeremias é um exemplo de fidelidade a Deus em meio à adversidade, um profeta que, apesar de suas próprias fraquezas e sofrimentos, nunca abandonou a missão que lhe foi confiada. Ele nos ensina sobre a importância da obediência, da perseverança e da esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Jeremias pelo olhar histórico e arqueológico. A descrição de Jeremias pela perspectiva da história e da arqueologia complementa e contextualiza o retrato bíblico do profeta, oferecendo uma visão mais ampla de sua vida e do ambiente em que viveu. Contexto histórico. Período de Jeremias. Jeremias viveu durante um dos períodos mais críticos da história de Judá, entre o final do século VII e o início do século VI a.C. Esse período foi marcado pelo declínio do Império Assírio, o surgimento da Babilônia como uma grande potência e as invasões que culminaram na destruição de Jerusalém em 586 a.C. e no exílio babilônico. Reis contemporâneos. Jeremias iniciou seu ministério durante o reinado do rei Josias, 609 a 640 a.C., um período de reforma religiosa, e continuou sob os reinados de Joaquim e Zedequias.
Cada um desses reis teve um papel significativo nas crises políticas e religiosas de Judá, e Jeremias frequentemente se encontrou em conflito com eles por causa de suas mensagens de advertência e julgamento. Conflitos internacionais. Durante a vida de Jeremias, Judá estava presa entre as potências emergentes da Babilônia, do Egito e do já enfraquecido Império Assírio. A política externa de Judá oscilou entre alianças com esses poderes, decisões que Jeremias criticou fortemente, afirmando que a única esperança de Judá era confiar em Deus, e não em alianças humanas. Evidências arqueológicas. Embora a arqueologia não tenha encontrado diretamente provas materiais da existência de Jeremias, há várias descobertas que corroboram o cenário histórico descrito no livro de Jeremias. Lachish Letters, Cartas de Laquis. Uma das descobertas arqueológicas mais relevantes para o período de Jeremias são as Cartas de Laquis, um conjunto de ostracas, pedaços de cerâmica com escrita, que datam da época do cerco babilônico de Jerusalém. Essas cartas foram encontradas em Laquis, uma cidade fortificada de Judá, e descrevem a tensão e a situação militar crítica que culminou na queda de Jerusalém. Elas confirmam o ambiente de crise e guerra mencionado nos textos bíblicos. Selo de Baruque. Um achado intrigante é um selo de barro, bula, que menciona Baruque, filho de Nerias, o escriba. Baruque é identificado na Bíblia como o escriba e companheiro de Jeremias, Jeremias capítulo 36, versículo 4. Esse selo, se autêntico, forneceria evidências da existência de uma das figuras próximas a Jeremias. Evidências de destruição. Escavações em Jerusalém e outras cidades de Judá revelaram camadas de destruição que datam da época do cerco babilônico. Esses vestígios incluem estruturas queimadas, ossos, armas e outros artefatos, confirmando a devastação descrita por Jeremias. Túneis de Ezequias e o Selo de Gedalias. O túnel de Ezequias, construído no século VIII a.C., continuava em uso durante o tempo de Jeremias. Além disso, um selo, bula, foi encontrado com o nome de Gedalias, filho de Pazur, um dos príncipes que perseguiu Jeremias, Jeremias capítulo 38, versículo 1. Interpretação histórica. Jeremias é visto pelos historiadores como uma figura crucial para entender o período final de Judá. Sua obra e vida refletem a crise de identidade, fé e sobrevivência de um pequeno reino diante das forças políticas e militares de seu tempo. A oposição que Jeremias enfrentou das elites políticas e religiosas de Judá indica as tensões internas no reino, onde diferentes facções lutavam pelo controle e pela sobrevivência. A arqueologia e a história fornecem uma visão de Jeremias que destaca sua atuação em um cenário real e turbulento. Ele não foi apenas uma figura religiosa, mas também um observador atento e crítico das questões políticas e sociais de seu tempo, cuja mensagem foi moldada por um contexto de crise iminente e destruição. Espero que tenham gostado. Já vai deixando aquele like, curtindo e compartilhando. Até o próximo vídeo.